Olá, queridos e queridas! Hoje é dia da gente fazer exercício sobre cadeia e teia alimentar. Vamos lá! Número 1. Observe as afirmações abaixo e assinale a correta. Aí ele fala na letra A. Um passarinho, ao predar uma lagarta de borboleta, é considerado um consumidor terciário, pois a planta é o primário e a lagarta o secundário. Está errado esse questionamento? Está errado por quê? Porque, primeiro, que a classificação dos níveis tróficos já estão todas erradas, porque ele considera a planta como um consumidor, né? Ele fala que a planta é um consumidor primário e não, a planta é um produtor. Então, a partir do momento que você classifica a planta como consumidor primário, quem vem depois do primário, secundário, terciário, então você já classificou todos de forma incorreta. Então, a letra A não é. Na B, as plantas constituem a base das cadeias alimentares. Até aí está corretíssimo. São consumidores primários. Opa, planta é consumidor primário? Não, planta é produtor. Consumidor primário são os herbívoros. Aí a gente já passa logo para C. A base das cadeias alimentares é formada pelos organismos produtores. Correto. Seres autótrofos, fotossintetizantes, muito abundantes na Terra. Gente, essa afirmativa está correta, tá? Então, os produtores, que são seres autótrofos ou autotróficos, tá? Que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Que fazem fotossíntese para produzir o seu alimento. E as plantas, elas são extremamente abundantes no planeta, tá ok? Vamos analisar por que a D e a E estão erradas? Os heterótrofos são organismos fotossintetizantes, que se utilizam dos autótrofos, decompositores e detritívoros para sua alimentação. Está tudo errado. Os heterótrofos, eles não são fotossintetizantes, tá? Porque se eles fossem, eles seriam autótrofos. Então, essa posição aí, essas primeiras palavras já estão completamente erradas. Na letra E, predador de topo é o animal que se instala no alto de uma região, sendo em geral um bom caçador, pois possui uma visão privilegiada da área de caça. Gente, predador de topo significa aquele animal que está no topo da cadeia alimentar, ou seja, depois dele não tem mais consumidores. Ele é o último consumidor da cadeia. Tá? Nós somos, no caso, dependendo da cadeia, né, nós somos o topo da cadeia alimentar. Então, por isso que a E está errada, então gabarito letra C. 2. Considere as 3 cadeias alimentares a seguir. Aí eu tenho vegetação, insetos, anfíbios, cobras e fungos. Gente, lembra que essa setinha não significa quem está se alimentando de quem está matando quem para comer. Não, significa a passagem de energia. Então, a energia sai do produtor, no caso vegetação, para os insetos, através do quê? Da alimentação. Quando os insetos consomem a vegetação, né, eles captam essa energia. Então, essa setinha é a passagem de energia ao longo do nível trófico, tá? Ao longo da cadeia alimentar, desculpa. Então, a número 2, vegetação, coelho e gavião. 3, fitoplâncton, zooplâncton, peixe e tubarão. A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará em qual das cadeias ou em qual cadeia? Para a gente entender esse conceito, a gente tem que entender que, olhando essa figura aqui, o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar, ele sempre vai diminuindo. Por quê? Porque quando o organismo ele consome, por exemplo, vamos pegar aqui o coelho, né? Ele está consumindo a energia, né, que veio do sol, que houve fotossíntese, produção, né, de compostos orgânicos, tudo direitinho aqui. Só que o que acontece? Ele vai incorporar, fixar 100% dessa energia? Não, porque ele vai ter perda. Ele vai ter perda através da respiração, do suor, da excreção. Então, um próximo animal que vai consumir ele não vai pegar 100% dessa energia. Então, o fluxo de energia tende a diminuir. Por isso que os
consumidores de topo, eles tendem a ter a menor disponibilidade de energia. Por quê? Porque a energia já sofreu perda ao longo. Então, a gente pode entender o seguinte, que se a energia ela é perdida ao longo da cadeia alimentar, quanto menor essa cadeia, menos energia é perdida, correto? Então, olhando aqui, dentre essas, quem vai ser a menor cadeia aqui? A 2. Então, vegetação, coelho, gavião. Olha o gavião, que ele é um nível mais elevado. Ele está muito próximo da vegetação, né? Entre a vegetação e ele só tem um coelho. Então, ele vai ter uma perda muito menor em comparação aos outros topos da cadeia, que são aqui os fungos e os tubarões, tá? Então, a alternativa E, apenas a cadeia 2, tá? Na 3. IBAMA recebe alerta sobre o risco de um desastre ecológico em área de queimada. Empregados da Fazenda Felicidade, em Mato Grosso, observam gado morto pelo incêndio que destrói pastagem e matas no estado e não para de avançar. É uma reportagem do Globo, bem antiga, né? 1998. Na descrição acima, podemos encontrar um consumidor primário da cadeia alimentar de pastagem. Então, ele está falando da cadeia alimentar de pastagem. Você tem o pasto, quem vai ser o consumidor primário? Que está escrito aqui, ó, gado, né? Então, alternativa B. Questão facinho, né? Fácil. Na 4. Na maioria dos casos, a energia de um ecossistema origina-se da energia solar. A figura abaixo mostra alguns seres componentes do ecossistema de um lago. Então, aqui a gente está vendo, né, o Sol. E o lago eu tenho o copépode, que é um tipo de crustáceo, né, que compõe a fauna aquática. O crustáceo, propriamente dito, que geralmente é o que a gente conhece, né, de camarão, lagosta, inseto aquático e alga. Aí ele fala assim, considere que no lago existam 4 diferentes espécies de peixes. Não está mostrando aqui na figura, mas é para a gente considerar. Cada uma dessas espécies se alimenta exclusivamente de um dos 4 componentes indicados. Esses 4, o copépode, o inseto, o crustáceo e a alga. O peixe que teria melhores condições de desenvolvimento em função da disponibilidade energética seria o que se alimentasse de quem? Ele está falando de disponibilidade energética. Desses 4 indivíduos que estão aqui, quem tem maior quantidade de energia? São os produtores, né? Se vocês pararem para pensar, o copépode, o inseto e o crustáceo, eles vão ser o quê? Eles vão ser consumidores. Então, a alga que vai ser o produtor, tá? Então, o peixe que se alimentar da alga, ele vai ter uma ele vai ter uma disponibilidade de energia muito maior. Lembra que lá na outra questão a gente estava vendo, quanto mais perto você está da base na sua cadeia alimentar, maior a quantidade de energia que você tem disponível. Então, alternativa A, as algas, porque as algas são os produtores no mar, tá? São os seres fotossintetizantes. Questão 5. Em uma comunidade foram registradas relações tróficas abaixo. Nós temos aqui o desenho, né, a luz entrando nessa cadeia alimentar com 4 indivíduos. Depois de algum tempo, verificou-se que a área foi invadida por cobras, que se alimentavam tanto de sapo quanto de passarinhos. Em um primeiro momento, espera-se que aconteça com o tamanho das populações considerado o seguinte. Então, aqui ele dá para a gente os indivíduos que compõem essa cadeia alimentar. Só que aqui tem uma pegadinha. Preste atenção só. Capim a gente já sabe que vai ser quem? O produtor. Então, é aquele que está recebendo luz nessa cadeia alimentar. Lagarta. Lagarta, né, ela se alimenta, ela é um herbívoro, um indivíduo herbívoro. Então, ela se alimenta do capim. Beleza. E gafanhoto? Gente, gafanhoto também é um indivíduo herbívoro. Então, o que acontece? Ele vai estar no mesmo nível trófico que as lagartas, tá? Então, por isso que ele deu esse desenho aqui, para você não gerar a confusão de que ou a lagarta vai se alimentar do gafanhoto ou vice-versa, tá? Então, eu só tenho 1, 2, 3, 4 níveis tróficos nessa cadeia alimentar.
Sapos. Os sapos, eles se alimentam de lagartas ou de gafanhotos, tá? Então, ele seria aqui, no caso, um consumidor secundário. E, por último, os passarinhos. Ele fala o seguinte, que num determinado momento, essa área ela foi invadida por cobras que se alimentavam tanto de sapos quanto de passarinhos. Então, a gente faz um desenhozinho e coloca aqui, ó, tanto tanto o passarinho quanto o sapo são alimentos da cobra. Aí ele quer saber o que vai acontecer quando essa cobra for inserida nesse ambiente, né? Para e pensa comigo, a cobra ela vai entrar nesse ambiente. Se ela se alimenta tanto de sapo quanto de passarinho, o que vai acontecer com a população desses indivíduos? Vai diminuir, óbvio. Então vamos dar uma olhada nessas alternativas. Aqui, sapo e passarinho, vamos por últimos aqui. Na alternativa A está falando que sapo aumenta, tá? Então não faz sentido. Por quê? Porque a cobra se alimenta desses sapos. Então a letra A a gente já exclui. A letra B, ele fala que sapo diminui, beleza, né? A cobra está comendo sapo e o passarinho aumenta. Não, gente, ela também consome o passarinho. Então a gente já exclui essa alternativa. Na C, ele fala o seguinte, que tanto o sapo quanto o passarinho diminui. Beleza, até agora está certo. Vamos avaliar a letra D e a letra E. A letra D está falando que os dois aumentam, está errado. E a letra E está falando que os dois diminuem. Beleza. Então a gente conseguiu excluir e ficar só com o C e com a E. Beleza. Só que o que acontece? Se a população de sapo, que a gente viu aqui que consome tanto a lagarta e o gafanhoto, se essa população sumir, o que vai acontecer com a lagarta e o gafanhoto? Vai o quê? Aumentar. E com o capim? Se eles comem o capim, eles vão começar a comer mais capim. Então, esse capim vai diminuir. A alternativa que fala que a lagarta e que o gafanhoto vão aumentar e o capim a diminuir é a alternativa letra C. Vejam bem que aqui, ó, na letra E, está falando que o gafanhoto aumenta e a lagarta diminui. E, consequentemente, o capim aumenta. Não é isso que acontece, tá? Então, alternativa letra C. Questão 6. Considere a teia alimentar abaixo. Então, aqui a gente tem essa teia alimentar aqui, né? Vamos lembrar que teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, tá? E ele pergunta, nessa teia, o organismo que ocupa o maior número de níveis tróficos. Então, ou seja, aquele que uma hora vai ocupar um nível, depois, se a gente olhar para uma outra perspectiva na teia alimentar, vai estar ocupando outro nível. Então, a gente vai ter que ver passo a passo, desmembrar essa teia alimentar em várias cadeias alimentares. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre começa com a base da cadeia alimentar, que sempre são o quê? Os vegetais. Então, quem são os vegetais aqui? Aqui ele já está falando que é vegetal mesmo, né? Geralmente é representado por uma planta ou alguma espécie de planta. Então, vamos lá. Produtor são os vegetais, né? Aí vamos aqui para a esquerda. Produtor, a setinha saindo da esquerda, né, indo para a esquerda. Preá seria o quê? Consumidor primário e o gavião, consumidor secundário. A gente não tem mais setinha saindo, então essa cadeia especificamente, ela para aqui. Então a gente inicia de novo, voltando para os produtores. Vamos lá. Vegetais, produtor, gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário e gavião de novo, consumidor terciário. Beleza, fechamos outra cadeia alimentar. Vamos voltar para os produtores de novo. Vamos lá, aqui, ó, continuando nesse tronco aqui, ó, vamos para a cobra. Vegetais, produtores, gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário e, de novo, para o gavião, consumidor quaternário, tá? Então, a gente está vendo aí que o gavião, por enquanto, está ocupando bastante níveis tróficos, mas a gente não pode chegar e já marcar logo, porque a gente tem que verificar os outros animais. Vamos lá. Vamos continuar nesse tronco aqui, ó. Vamos aqui para o sabiá, ó. Produtor, vegetais, gafanhoto, consumidor primário, sabiá, consumidor secundário. Do sabiá está saindo o quê? Para o gavião, ó, consumidor terciário novamente. Então, ele ocupa mais uma posição de consumidor terciário em outra cadeia alimentar. Tá ok? Beleza.
Vamos continuar aqui nesse tronco aqui, ó. Vamos agora para a aranha. Então, vegetais, produtor, gafanhoto, consumidor primário, aranha, consumidor secundário, sabiá, né? A setinha, vamos seguir as setas. Consumidor terciário e volta de novo para o gavião. Consumidor quaternário, novamente, tá? Então, falta só mais uma cadeia alimentar, que é aqui, ó, que é aqui direitinho aqui pela direita, o sabiá, ó. Vegetais produtor, se a gente acompanhar essa daqui, a setinha, o sabiá vai ser o quê? Consumidor primário e vai direto para o gavião, que vai ser novamente o consumidor secundário. Olha quantos níveis tróficos o gavião ocupa, né? Então, ele consegue, dependendo de qual seta a gente vai olhar, ele ocupa bastante nível trófico. Então, é isso que a alternativa quer. Então, a alternativa letra C, gavião. Vamos lá para 7. A 7 é interessante, né? A gente tem uma tabela para analisar e uma cadeia, né, ou teia alimentar para formar a partir dessa tabela. João cria, junto à loja, alguns porquinhos para o consumo próprio. As instalações são construídas sobre a água. As fezes dos suínos caem na lagoa, aumentando o plâncton. Preocupado com a limpeza da pocilga, João aplica diariamente creolina, desinfetante comumente utilizado em instalações animais. A creolina traz em sua composição uma substância tóxica, o creosol. Por ser lipossolúvel, ou seja, solúvel somente em gordura, o creosol se acumula no organismo. Preste atenção nisso daqui, se acumula no organismo. A análise da concentração de creosol em alguns organismos relacionados com a lagoa apresentou os resultados mostrados na tabela abaixo. A tabela está aqui do lado, né? No exercício de vocês está embaixo. Aí eu mostro aqui, ó, em algas celulares eu tenho 0,07 miligramas por litro de creosol, no caramujo 0,60, na traíra, que é um tipo de peixe, 28, na carpa chinesa 0,59 e no joão, esse joão aqui, ó, 32,5. Baseado nessa concentração, como é que a gente conseguiria montar uma cadeia, né, a representação de uma cadeia alimentar? Se a gente sabe que esses organismos, né, esses organismos aqui acumulam essa substância tóxica, o creosol, então significa que quem está no topo, ele vai ter mais substância ou vai ter menos substância? Vai ter mais substância. Por quê? Porque quem está no topo da cadeia alimentar, ele comeu um ser vivo, que comeu o outro, que comeu o outro. Então, essa substância foi se acumulando. Ela não foi dispensada pelo organismo. Ela não foi digerida pelo organismo. Então, o que acontece? Baseado nisso, a gente já consegue ver o seguinte. Vamos lá. Algas, a gente sabe que são seres o quê? Produtores. Então, a gente já marca aqui como produtor. Vou botar o pezinho aqui para a gente não se perder. E se vocês olharem aqui em todas as alternativas, algas estão em primeiro lugar aqui, né? Nos quadradinhos. Está corretíssimo. Vamos lá. Sabendo-se da concentração, então o que vai acontecer? Vamos ver do menos concentrado para o mais concentrado. Algas unicelulares. Quem é o segundo mais concentrado? Carpa chinesa. Então, a gente pode dizer que ela é um consumidor primário. Por quê? Lembra que eu falei, essa substância vai aumentando de acordo com o passar da cadeia alimentar. Então, quem está na base tem menos, quem está no topo tem mais. Mas olha o seguinte, o caramujo, ele tem 0,60. É uma diferença muito pequena, tá? E essa é a pegadinha da questão. Porque tanto a carpa chinesa quanto o caramujo, eles são consumidores primários. Baseado nisso, a gente já descarta a opção C, D e E. Porque a opção C, D e E está colocando essa cadeia alimentar como algo retilíneo, né? Então, seria produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. E, na verdade, não é. Está mais para A ou B. Então, beleza.
Agora dá uma olhadinha só na B. Olha que erro, né? Grotesco. Olha B, algas, algas de novo. Então, assim, a gente já viu que a B está errada, correto? Vamos entender por que a A está certa. A carpa chinesa e tanto o caramujo são consumidores primários. Quem é o próximo com maior concentração? O peixe traíra. Então, ele é um consumidor secundário. E, por último, quem vai ser o topo? O João, consumidor terciário. Vamos analisar aqui a letra A. Algas, produtores. Tanto o caramujo quanto a carpa se alimentam de algas, tá ok? A traíra se alimenta tanto de caramujo quanto de carpa e o João se alimenta do peixe da traíra. Então, por isso que ele tem uma quantidade maior. Por quê? Porque a alga está contaminada, o caramujo está contaminado, então isso vai passando e se acumulando. Ela vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então, a alternativa é a letra A. 8. Vamos olhar aqui, ó. As duas cadeias alimentares abaixo fazem parte de um ecossistema. Então, eu tenho restos de plantas, fungos e bactérias e a energia passando para esses vermes protozoários aqui. Gente, fungos e bactérias são herbívoros? Não, não são herbívoros, tá, gente? Fungos e bactérias são decompositores. A partir daí, a gente já vê que a alternativa C é a correta, tá ok? Fungos e bactérias só seriam parasitas se eles estivessem em algum lugar, mas aqui na cadeia alimentar a gente está vendo que eles estão se alimentando de restos de planta. Então, ou seja, estão fazendo decomposição. Então, eles são decompositores e o grupo 2 são predadores. 9. Ó, essa 9 a gente vai ter que desenhar uma cadeia alimentarzinha. Uma cachorra que se alimenta de carne bovina está parasitada por vermes intestinais e pulgas. Beleza, vamos lá. Uma cachorra, beleza? Ela está parasitada por verme e por pulga. Correto? A energia está saindo da cachorra, indo para o verme e indo para a pulga. Esta cachorra amamenta seus filhotes recém-nascidos. Beleza. Onde vai entrar esses recém-nascidos? O recém-nascido está amamentando, não tá? Gente, eu sei que é meio chato dizer, mas assim, os filhotes acabam sendo um parasita também, tá? Então, a gente coloca os filhotes nessa forma também, tá? Por quê? Porque estão se alimentando de substância da mãe. E esses filhotes, eles são parasitados por carrapatos. Ó, carrapatos. Então, assim que fica a nossa teia alimentar. Aí ele fala assim, considerando apenas as relações tróficas descritas, somente isso, podemos afirmar que nenhum dos organismos citados ocupa o mesmo nível trófico. Isso é verdade? Vamos ver. A cachorra é um ser carnívoro, correto? Então, ela seria o quê? Um consumidor secundário? A gente pode avaliar assim. Então, consequentemente, tanto o verme, quanto a pulga, quanto o filhote seriam o quê? Consumidores terciários. E o carrapato, então a gente já descarta a letra A. E o carrapato é um consumidor quaternário. Então, a gente também já descarta a letra B. Por quê? Os vermes intestinais e o carrapato ocupam o mesmo nível trófico. Os vermes ocupam o mesmo nível trófico, o carrapato? Não. Então, a gente já descarta. Na C, as pulgas e os carrapatos ocupam o mesmo nível trófico. Olhando para cá, isso é verdade? Não. Pulga é consumidor terciário, carrapato quaternário. Na D, a cachorra e os filhotes ocupam o mesmo nível trófico. Não mesmo, tá? Aqui, ó, cachorro consumidor secundário, filhote consumidor terciário. Então, só pode ser a letra E. Os filhotes, os vermes intestinais e as pulgas ocupam o mesmo nível trófico. Foi o que a gente conseguiu ver lá no comecinho da questão, né? Então, alternativa letra E. Na 10. Em uma floresta nativa, há uma espécie de aranha que se alimenta de dípteros. Dípteros são moscas.
Esses sugam seiva das plantas. Então, vamos analisar aqui. A gente tem um produtor, não tem? A seiva das plantas, né? Planta, seiva, produtor. Então, vamos tentar montar uma cadeia alimentar. Em uma floresta nativa, há uma espécie de aranha que se alimenta de dípteros. Ó, a energia saindo do díptero e indo para a aranha. Estes sugam seiva das plantas, então os dípteros vão sugar a seiva das plantas. Então, a gente já tem aqui o início da nossa cadeia alimentar. Aranhas e dípteros constituem alimentos de um sapo verde que lá vive. Então, a gente faz assim, ó. Tanto a energia do díptero, se o sapo consumir o díptero, quanto a energia da aranha, né, são passadas para o sapo na sua alimentação. E este, ou seja, o sapo, por sua vez, é eventualmente predado por cobras. Então, a gente construiu aqui o quê? A nossa teia alimentar. Beleza. Aí ele quer que assinale a alternativa incorreta. Aí ele está perguntando de níveis tróficos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos níveis tróficos? A seiva seria o produtor, os dípteros, o consumidor primário, as aranhas, o consumidor secundário, os sapos, o consumidor terciário e as cobras, o consumidor quaternário, tá? Então, detalhe, gente, isso, seiva, produtor, díptero, consumidor primário, aranha, consumidor secundário, sapo, consumidor terciário, cobra, consumidor quaternário. Isso eu estou indo por um caminho. E se eu for por outro? Seiva, produtor, díptero, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário. Então, eu tenho dois caminhos para seguir aqui. Então, ele está falando assim, a cobra ocupa 2 níveis tróficos na cadeia proposta. Tá certo? Sim, terciário e quaternário. Então, essa alternativa está certa. O sapo ocupa mais de uma ordem como consumidor. É a mesma coisa de dizer também que ocupa 2 níveis tróficos, consumidor secundário e terciário. Também está certo. C. A aranha é a consumidora terciária. Em algum momento nessa teia a aranha virou consumidora terciária? Não. Então, essa é a alternativa que a gente quer, porque a gente quer a alternativa incorreta. Olha D. O díptero está no segundo nível trófico. Falar segundo nível trófico é a mesma coisa que falar consumidor primário. Por quê? Porque quem é o primeiro nível trófico? O produtor, tá? E a planta está no primeiro nível trófico. Então, certinho, alternativa letra C. Espero que vocês tenham entendido mais essa lista de exercício. Até a próxima!